Ir para a Copa do Mundo é o sonho de todo jogador, mas tem gente que consegue fazer isso enquanto ainda é adolescente. Mas o que aconteceu com esses caras que chegaram no topo do futebol tão cedo? Bom, alguns conseguiram cumprir com as expectativas, mas outros acabaram tendo carreiras desastrosas. Então nesse vídeo vamos ver o que aconteceu com o jogador mais jovem de cada Copa do Mundo. Começando com 1994, quando tinha um cara de 17 anos que ainda estava de aparelho, o jovem Ronaldo Nazário. Com 17 anos e 8 meses, ele foi convocado enquanto ainda jogava pelo Cruzeiro. Aí mesmo sem entrar em campo, terminou entre os campeões do mundo, mas ele precisava ser testado mesmo na Europa. Então depois da Copa foi comprado pelo PSV, onde começou sua carreira meteórica. Em 57 jogos pelo PSV, ele marcou 54 gols. Depois foi para o Barcelona, onde fez 47 gols em 49 jogos e ainda levou a bola de ouro, se tornando o jogador mais jovem a conquistar o prêmio. Só que depois disso, sua carreira teve problemas gigantes, como lesões no joelho, que deixaram parado por 2 anos. Mesmo assim, ele ressurgiu das cinzas, conseguiu ganhar outra Copa do Mundo, dessa vez como artilheiro, e ainda levou outra bola de ouro. Depois foi contratado pelo Real Madrid e seguiu sua carreira até voltar para o Brasil, onde se aposentou no Corinthians. O Ronaldo teve uma carreira gigantesca, mas nem todo mundo desse vídeo teve sucesso. Alguns até desistiram de jogar futebol. Mas agora vamos para o jogador mais jovem da Copa seguinte, 1998. E se o Ronaldo já era jovem em 94, dessa vez tinha um cara ainda mais novo, que representou seu país com só 17 anos e 3 meses, o Samuel Eto'o. Na época ele fazia parte do Real Madrid B e já era visto como uma grande promessa do futebol camaronês, tanto que já tinha jogado amistosos pela seleção de Camarões com só 16 anos. Então mesmo sendo muito novo, foi convocado para a Copa, onde entrou em campo em um dos jogos da fase de grupos contra a Itália. Mas depois da Copa não teve muito espaço no Real Madrid e acabou indo para outros clubes, como o Mallorca, onde começou a se transformar de vez em um jogador a nível mundial. Em 4 anos no Mallorca, virou o maior artilheiro da história do clube. Aí em 2004 foi para o Barcelona, onde se tornou uma lenda. Campeão da Champions e artilheiro da La Liga em 2006 e vencedor da Tríplice Coroa em 2009. E tem mais, depois foi para a Inter de Milão e se tornou o único jogador a conquistar a Tríplice Coroa em 2 anos seguidos por 2 times diferentes. Aquele cara que jogou Copa do Mundo com 17 anos superou todas as expectativas, chegando a ser também o maior artilheiro da história da sua seleção. E se os mais jovens das 2 Copas anteriores viraram estrelas, o jogador mais jovem da Copa do Mundo seguinte parecia ainda mais promissor que o Eto'o quando começou. Pois é, 4 anos mais tarde, na Copa de 2002, a Nigéria enfrentou a Inglaterra, e quem começava como titular era a maior promessa nigeriana, Femi Opabumi. Sim, com só 17 anos e 3 meses, ele foi titular contra a Inglaterra, enfrentando caras como David Beckham e Michael Owen em campo. E ele não era nenhum desconhecido. No ano anterior, em 2001, tinha levado a Nigéria até a final da Copa do Mundo Sub-17, marcando 5 gols no torneio. Ou seja, já era visto como uma das maiores promessas. Então depois da Copa, foi comprado pelo Grasshopper, da Suíça. Parecia só o começo da sua carreira na Europa. Mas no Grasshopper não conseguiu espaço no time titular. Então foi jogar na Liga de Israel em busca de mais minutos. Em 2005, se transferiu para um clube da 2ª divisão da França, tentando recuperar a forma e a confiança. Só que quando estava na França, começou a perceber perda de visão no olho esquerdo. Então foi pro médico e descobriu que tinha glaucoma. O glaucoma é uma doença que pode causar perda de visão irreversível. E foi o que aconteceu. O Femi Opabumi perdeu a visão do olho esquerdo, o que comprometeu sua visão periférica e podia piorar se ele continuasse jogando profissional. Então ele voltou para a Nigéria para jogar no clube local e em 2008, com só 23 anos, decidiu se aposentar do futebol. Uma promessa que nunca chegou a brilhar de verdade. Mas se ele terminou assim, o que aconteceu com o jogador mais jovem da Copa do Mundo seguinte, 2006? Aquela Copa foi histórica, tendo a estreia de ninguém menos que Messi e Cristiano Ronaldo. Mas tinha um jogador 2 anos mais novo que o Messi e 4 anos mais novo que o Cristiano Ronaldo, o ponta Theo Walcott. Esse cara viajou com a seleção da Inglaterra para a Copa com só 17 anos e 2 meses, mais novo do que todos os jogadores que apareceram até aqui. Esse cara era tão promissor que no ano anterior, com 16 anos, tinha feito sua estreia profissional pelo Southampton e em janeiro de 2006 foi contratado pelo Arsenal. Só que ele não tinha jogado nenhum jogo pelo clube, então quando o técnico convocou ele para a Copa, até o próprio Walcott ficou chocado. Mas ele foi chamado por causa da sua velocidade para ser um elemento surpresa e também para ganhar experiência em torneios grandes,
Mesmo que na prática não tenha ganhado minutos em campo no Mundial, estava ali no meio de caras como David Beckham, Gerrard, Rooney, etc. Mas o que ele não sabia era que a Copa de 2006 seria a única que ele seria convocado. Depois da Copa, ele continuou no Arsenal, mas nunca conseguiu ter a consistência que todos esperavam. Teve problemas com lesões e muitas vezes começava os jogos no banco. Então não foi convocado para a Copa de 2010, estava lesionado em 2014 e em 2018 o treinador deixou ele de fora da lista. Enquanto isso, mesmo começando muitos jogos no banco, participou de quase 400 partidas pelo Arsenal. Até que em 2018 foi comprado pelo Everton, em 2021 voltou para o time que o revelou e em 2023, aos 34 anos, decidiu se aposentar do futebol. Teve uma carreira longa no Arsenal, mas nunca virou a estrela que todos esperavam. E antes a gente viu um cara que perdeu a visão, mas o jogador mais jovem da Copa de 2010 quase perdeu sua vida. No grupo G do Mundial de 2010, na partida entre Holanda e Dinamarca, o meia dinamarquês saiu e foi substituído por ele, Christian Eriksen. Com só 18 anos e 2 meses, ele jogou contra a Holanda e também contra o Japão. Nessa época, mesmo sendo jovem, ele já era até titular no Ajax. Aí depois da Copa, ao invés de ter uma queda como outros jogadores, ele só continuou crescendo. Conquistou 5 títulos com o Ajax e em 2013 foi para o Tottenham, onde em 2019 chegou a ter um valor de mercado de 100 milhões de euros. Ele também ganhou o prêmio de jogador dinamarquês do ano 4 vezes e em 2020 foi contratado pela Inter de Milão por 27 milhões de euros. Tudo estava indo perfeito, até que em junho de 2021 sua carreira mudou completamente. No jogo de fase de grupos da Eurocopa, ele caiu no chão do nada, e todo mundo ficou chocado ao descobrir que ele tinha sofrido uma parada cardíaca. Os médicos agiram rápido e tiveram que reanimar ele, levando depois para o hospital. Felizmente se recuperou, mas a dúvida era se ele voltaria a jogar futebol algum dia. Por causa disso, ele precisou colocar um aparelho para monitorar o coração. Mas ele tinha contato com a Inter de Milão, e na Itália, pessoas com esse tipo de dispositivo não podem jogar. Então ele teve que encerrar o contrato com a Inter. Aí para recomeçar a carreira, ele assinou com o Brentford, da Inglaterra, depois foi para o Manchester United e agora está buscando um novo clube. Enquanto isso, ele se tornou o jogador com mais partidas da história da Dinamarca, ainda jogando a Copa de 2022 e a Euro de 2024. Agora continuando, a gente chega no jogador mais jovem da Copa de 2014, que também era uma baita promessa, mas diferente do Eriksen, acabou sendo esquecido. Para a Copa de 2014, o técnico de Camarões decidiu convocar um jogador que tinha acabado de completar 18 anos, o atacante Fabrício Olinga. Esse cara parecia estar seguindo os mesmos passos do seu ídolo Eto'o, indo com Camarões para uma Copa do Mundo como o jogador mais novo do Mundial. Ele era tão promissor que em 2012, com só 16 anos, estreou pelo Málaga e quebrou o recorde de jogador mais jovem da história a marcar na La Liga. Esse recorde só foi quebrado depois pelo Lamine Yamal, mas mesmo assim ele não conseguiu se firmar no Málaga e acabou sendo transferido para um clube da Bélgica. Foi nessa época que ele foi convocado para a Copa do Mundo. Todo mundo esperava que ele recuperasse a confiança, mas ele não conseguiu ser titular no futebol belga. Então passou um tempo jogando no Chipre, voltou para a Bélgica e acabou jogando por anos em um time de meio de tabela chamado Royal Mouscron. Até que em 2021, anos depois, decidiu mudar de liga, indo para o Rio Ave, em Portugal. Mas jogou muito pouco pelo clube, teve o contrato rescindido e passou mais de um ano sem jogar. Até que em 2023, assinou com um time pequeno da Romênia, mas no mês de 2024 já estava sem clube de novo. Hoje, com 29 anos, o Fabrício Olinga nunca foi para outra Copa do Mundo e nem chegou a jogar 200 partidas como profissional. Agora, se o jogador mais jovem da Copa de 2014 nunca conseguiu decolar, na Copa de 2018 tinha ninguém menos que o Mbappé, mas ele não era o mais jovem daquela Copa. No primeiro jogo da fase de grupos, a França venceu a Austrália. Aí quando os australianos estavam perdendo por 2-1, entrou a campo o atacante Daniel Warzani, que tinha 19 anos, 5 meses e 12 dias. Só 2 semanas mais novo que o Mbappé, mas diferente do francês, teve uma carreira bem diferente. Ele jogava como ponta no Melbourne City. Aí depois de jogar as 3 partidas da fase de grupos da Copa pela Austrália, foi comprado pelo Manchester City. Parecia que a carreira ia decolar de vez. Aí antes de estrear pelo City, para ganhar experiência, foi emprestado para o Celtic, da Escócia. Mas só 4 meses depois da Copa, ele sofreu uma lesão grave no joelho, ficando parado por 1 ano e meio. Isso abalou sua confiança, e quando voltou, começou a pular de clube em clube.
Utrecht na Holanda, Lommel na Bélgica, até que o seu contrato com o City terminou e ele decidiu recomeçar, voltando a jogar no futebol australiano. Agora, com 26 anos, ele finalmente voltou para a Europa, contratado pelo Ferencváros, mas até hoje ele só conseguiu marcar 15 gols como profissional. Mas se o Barzani jogou pela Austrália, o próximo jogador quebrou o recorde como o mais jovem da história da Alemanha. Na fase de grupos da Copa de 2022, a Alemanha enfrentou o Japão, e no último minuto entrou a campo um jogador que tinha acabado de completar 18 anos, o Youssoufa Moukoko, com 18 anos e 3 dias. Ele era tão promissor que durante toda a sua carreira sempre jogou com gente mais velha que ele. Com 13 anos, ele já estava na seleção alemã sub-16 e aos 17 já estava entre o sub-21. Então ele também começou cedo no Borussia Dortmund, se tornando o primeiro adolescente a chegar aos 10 gols da Bundesliga. Então, com 18 anos, ele foi convocado para o Mundial, mas depois da Copa, começou a ter dificuldade para se firmar no Dortmund e ainda sofreu uma lesão no tornozelo. Isso começou a abalar sua confiança, e na temporada seguinte, 2023-24, ele passou muito tempo no banco, sem conseguir marcar gols como antes. Até que no mês de 2024 se transferiu para o Nice, da França, mas continuou com dificuldade de ser titular. Desde sua ida para a Copa, ele nunca mais conseguiu repetir os feitos que fez ele ser convocado e nunca mais foi chamado para a seleção alemã. Agora ele foi contratado pelo Copenhagen, da Dinamarca, tentando encontrar o seu futebol. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!